Meus amados, meus queridos irmãos, muito boa noite, na graça e na paz do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Reinaldo Ribeiro, e é um grande prazer, uma grande satisfação, uma grande alegria estar mais uma vez reunido com todos os amados irmãos para que juntos busquemos o esclarecimento da verdade com base e através da ministração iluminadora do Espírito Santo em nossos corações. O triunfalismo cristão. Por séculos, o cristianismo esteve associado a sofrimento e simplicidade. Hoje, ser cristão é comer o melhor desta terra, é nunca adoecer e não passar privações. Quem mudou? O Evangelho ou os pregadores do Evangelho? Meus irmãos, nós temos ouvido um Evangelho que atrai as pessoas para dentro dos templos, mas que ao mesmo tempo afasta de Deus e da verdade essas mesmas pessoas. Há algum tempo atrás surgiu na Europa um movimento filosófico chamado de antropocentrismo. Palavrinha um pouco complicada, mas que tem uma significação nefasta. E essa nova filosofia tinha como marca principal tirar Deus do centro do pensamento daquela época e colocar o homem como centralidade das atenções. É importante afirmar que esse foi um movimento filosófico, mas hoje muitas pessoas estão pregando e querendo ouvir um evangelho antropocêntrico, que coloca o homem em primeiro lugar. Um evangelho que apenas supre as necessidades terrenas do ser humano, mas que não traz mudança de vida. Esse evangelho, ele está centrado em culturas religiosas, em filosofias, em psicologias humanas, mas passa longe da palavra de Deus. Jesus foi questionado sobre o que era a vida cristã, e a sua resposta foi objetiva. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Marcos capítulo 8, verso 34. Muita gente não sabe, irmãos, mas a cruz ela não é ortopédica. Ela não se ajusta em mim, em você. Ela não é customizável. Nós é que precisamos nos sacrificar para que possamos carregá-la. Cruz é sinônimo de sacrifício. Alguns cristãos me parecem pensar exatamente o oposto, que a cruz tem que se ajustar a eles, a maneira que eles pensam, que lhes for mais confortável. Algumas pessoas estão aceitando a Cristo como Salvador, imaginando que a decisão tomada se equivale ao ato de tomar uma espécie de vacina que imuniza o cristão de todos os males e problemas da vida, colocando fora dos dilemas humanos o que não é verdade. Infelizmente, irmãos, muitas denominações evangélicas têm caído na tentação de oferecer ao povo um cardápio de facilitações que não está presente nas Sagradas Escrituras. E eu acho interessante que alguns pregadores ensinam que Jó, por exemplo, foi provado porque ele era uma pessoa carnal, que não tinha lá muita fé. Já escutei diversas pregações nessa direção. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, nós compreendemos exatamente o oposto. Ele foi provado justamente porque tinha uma intimidade profunda com Deus, mais até do que qualquer outro homem que vivia na sua época. É assim na minha vida, é assim na tua vida também. Se você for fiel, você vai padecer turbulências. Eu vejo Jesus chamando a Saulo de Tarso e dizendo para ele: eu te mostrarei o quanto deves sofrer pelo meu nome. Atos capítulo 9, verso 16. Um pouco mais à frente, agora Paulo, não mais Saulo, escreve aos Filipenses: conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, sendo feito conforme a sua morte. Filipenses 3:10. O argumento, irmãos, que
os pregadores do evangelho antropocêntrico mais utilizam é o de que Jesus prometeu vida abundante. De fato, está escrito em João 10:10, algo nessa direção. Mas será que vida abundante é abundância de bens materiais, de saúde impenetrável, de corpo blindado, uma espécie de versão gospel do corpo fechado da macumba? Irmãos, eu não faço aqui nenhuma apologia à pobreza ou à derrota. Mas o evangelho de Jesus, ele não é centrado em possuir coisas ou em ter blindagens físicas, mas sim em ser uma nova criatura nascida do Espírito Santo. Ele levou as nossas dores e enfermidades, é o que nos dizem as palavras do profeta Isaías, que na realidade são uma alusão à cura da maior doença do universo, que é o pecado. É um texto que aponta Cristo como a solução definitiva para o problema do pecado. Não é uma vacina celestial que imuniza o crente de não se furar caso ele pise na ponta de um prego, ou de não se queimar caso ele ponha a mão no fogo. Nós somos crentes, nós somos humanos. O supercristianismo, ele é pauta para os púlpitos neopentecostais e não para aqueles que amam observar as Escrituras. O triunfalismo, meus irmãos, ele é o braço filosófico da teologia da prosperidade. É um contrassenso o cristão se declarar contra um e aplaudir o outro. Ser triunfalista é arrancar Jesus do trono e assentar-se sobre ele. Nós não somos chamados para o domínio do universo, mas para o sacrifício em amor e obediência ao verdadeiro dono do universo. É somente pela cruz que nós somos capazes de trilhar o caminho do sacrifício, da submissão, do amor, da compaixão que nos reconcilia com Deus e nos aproxima uns dos outros. Lembremos-nos do que o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Eu quero compartilhar com os irmãos o texto de 2 Pedro, capítulo 2, verso 22. 2 Pedro 2, 22. Está escrito: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Irmãos, ao observarmos todo o desenvolvimento histórico da igreja cristã, é impossível nós não nos maravilharmos com o labor de homens e mulheres que dedicaram suas vidas ao Senhor da glória e que ofereceram como sacrifício vivo ao Senhor as suas próprias existências. Isso tanto no aspecto espiritual como no aspecto literal mesmo. E quando nós nos debruçamos sobre a história dos mártires da fé, e nós vibramos com o momento da reforma lá no século XVI, nós somos constrangidos a defender a fé que por herança nos foi dada. Mas a situação do evangelicalismo moderno é completamente oposta. No capítulo 2 da segunda epístola de Pedro, nós observamos como o apóstolo abordou o problema da heresia e dos falsos profetas na igreja primitiva. E também houve entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. 2 Pedro 2, de 1 a 2. O trecho que chama atenção, principalmente por conta do nosso tempo, irmãos, é quando o apóstolo fala: introduzirão encobertamente heresias de perdição. O cristianismo moderno vive a mais absurda paganização já registrada na história. Esse capítulo da segunda epístola de Pedro, ele nos leva a ter uma profunda certeza da palavra que foi dita pelo rei Salomão lá em Eclesiastes 1:9. O que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do céu. É isso mesmo. Um evangelho misturado com budismo, misturado com hinduísmo, com as religiões afro, um evangelho psicologizado, ou um evangelho triunfalista com suas bases em supostos novos apóstolos, que esboçam tudo
menos o evangelho da Escritura Sagrada. Alguns chegam a dizer, mas o Deus é um só, isso é o que importa. No entanto, amados, o apóstolo Paulo não concorda com esse tipo de afirmativa quando ele diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja maldito. Gálatas 1, de 8 a 9. Evangelho triunfalista é outro evangelho. Sobre ele repousa a qualificação dada pelo apóstolo Paulo. O apóstolo aqui simplesmente está dizendo que qualquer mensagem supostamente vinda de Deus, que não é o evangelho da Escritura, é maldito, irmãos. Isso mesmo, maldito. É interessante notar que as igrejas evangélicas, elas desprezaram não só a doutrina, mas a história, e passaram a se deleitar em seus enganos. 2 Pedro 2,13 fala que a riqueza desse mundo e as suas cobiças são o alvo, a saúde, a prosperidade financeira, os milagres. A igreja tem buscado tudo isso e tem soterrado o verdadeiro evangelho. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Agora Pedro continua a nos exortar, os quais, deixando o caminho direto, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Isso está em 2 Pedro 2,15. A cobiça de Balaão, que recebia dinheiro para profetizar contra o povo de Deus, tem sido o retrato dos falsos profetas em toda a história, trazendo uma mensagem de autoajuda, um triunfo financeiro ou um triunfo físico, dizendo que viver com Deus é ser rico, ou não sofrer, ou não adoecer, ou não passar por tragédias. No entanto, a Bíblia diz: estes são fontes sem água, são nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, de tal faz-se também servo. 2 Pedro 2, do 17 até o 19. Técnicas de marketing, técnicas de comunicação institucional, indução psicológica, legalismo, libertinagem, juntamente com uma boa análise ambiental, levam esses tais falsários do Evangelho a terem todo um cronograma de alcance do público-alvo, estudando as estratégias, as metas e objetivos a serem alcançados, com um estilo de reunião e apontamentos das principais necessidades de seus clientes, e assim vão formatando uma mensagem de evangelho empresarial que tem enganado e levado muitos que se dizem cristãos pelo caminho da destruição. Basta você fazer um rápido estudo das escolas de comunicação de massa que você vai identificar todas essas manipulações. Uso de mídias digitais, testemunhos de sucesso financeiro, familiar, reuniões com fins puramente empresariais, agora chama-se isso de células, né? E muitas outras práticas que nós identificamos com um rápido olhar. O paganismo moderno, ele está nas igrejas evangélicas com as suas superstições, aliado às técnicas empresariais de mercados de rede, ganhando nomes e diferentes rótulos e máscaras, mas com a mesmíssima essência. Campanhas com rosas, sal grosso, óleo ungido, culto da unção, judaização de muitas denominações evangélicas históricas são apenas algumas características desse mar de heresias onde também navega o antropocentrismo e o triunfalismo. 2 Pedro 2, de 20 a 22. Portanto, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o
desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro da lama. O discurso triunfalista de muitos pregadores atuais, em que se pinçam promessas valiosas da Bíblia, mal consegue disfarçar, irmãos, o raciocínio raso e fora de contexto que apresenta à plateia uma religião, digamos, floreada, em que a reza de alguns mantras supostamente cristãos consegue resolver magicamente todos os problemas imediatos do seu ouvinte, deixando-o, entretanto, pobre e nu quanto à verdadeira sabedoria que Deus expressa na sua palavra. Ao desprezar os princípios da reforma, ao blasfemarem do santo evangelho de Cristo, blasfemam do que não entendem e perecem na sua própria corrupção. Ao estarem presos nas redes do pós-modernismo, com essa relativização toda, essa pluralização, acabam conduzindo muitos, inclusive a si próprios, ao erro destruidor. A Santa Escritura, meus amados, nos adverte. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades delas. Apocalipse 18, de 2 a 5. Meus irmãos, eu finalizo lhes dizendo que a Babilônia simboliza a falsa religião, e tudo que ela acarreta é destruição. Há alguns anos, quando evangelizávamos, nós podíamos dizer: procure uma igreja perto da sua casa. Hoje, nós não temos mais essa coragem. Esteja numa igreja saudável, com uma teologia cristã, bíblica, séria, que preze pela suficiência da Escritura. E desconfie seriamente de qualquer tipo de pregação que tenta elevar o status do homem. O homem é um miserável pecador e a sua condição terrena é uma condição terrena de vulnerabilidade a todas as circunstâncias e dramas negativos que existem nessa terra. Prova disso, amados, é que com esse corpo você não vai entrar na glória, mesmo salvo pelo sangue de Jesus. Lá você só entra com um corpo glorificado. Com este corpo que você tem aqui, você vai precisar de cuidados, você vai adoecer, você vai ter vulnerabilidades, até para que você aprenda aqui como um vaso frágil a depender do nosso Deus Todo-Poderoso. Abaixo todo e qualquer tipo de indício que nos leve a um pensamento triunfalista dentro da Igreja do Senhor. E somente a Deus, a Cristo Jesus, toda a honra e toda a glória. Um grande abraço, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.